Fala pessoal, segunda-feira começando, né? E a torcida do Botafogo tá um pouco aliviada, né? Pelo resultado de ontem, né? 5-2. O placar acabou sendo elástico contra o Audax. E o mais importante, que era garantir essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E, como eu falei já no vídeo de ontem, né? Ainda bem que o Botafogo não deu volta olímpica, não ergueu a taça, recebeu de forma protocolar, é assim que tinha que ser. Afinal, essa Taça Rio, ela nitidamente foi criada para ser um torneio de consolação ali, para manter as equipes de menor investimento ainda em atividade por 2 a 4 jogos, né? E ninguém esperava que um dos 4 grandes fosse ficar fora das semifinais, e foi exatamente isso que o time do Luiz Castro fez, né? E agora eu já vou falar um pouco da coletiva de imprensa do Castro pós-jogo. Ele tem uma retórica muito boa, né? Ele usa bem as palavras, é um cara enfim, sério, um cara educado. Então quase que ele pode convencer um Botafogo aí um botafoguense que esteja mais desavisado. Mas ele veio com uma desculpa, né, para mim, furada, de que não entendia as críticas, afinal o Botafogo há mais de um mês que não perdia, né? Recordando que exatamente um mês atrás, um mês e pouco, o Botafogo perdeu para a Portuguesa da Ilha, lá mesmo em Volta Redonda. Né, o resultado que fez com que o Botafogo jogasse essa Taça Rio, né, fosse eliminado do Carioca. Então, não dá para entender esse tipo de argumentação, porque ao mesmo tempo ele fala que ele já entendeu que o que importa são os resultados, que não importa tanto jogar bem, mesmo que jogue mal, mas tenha um resultado, é isso que importa, né, na cabeça do torcedor. De certa forma, nisso ele tem razão, né? Só que o Botafogo não está nem tendo resultado e nem jogando bem. Aí é, né, a junção fatal, e por isso a gente viu tantos protestos ontem em Volta Redonda, faixa de Fora Castro, gritos de Fora Castro, mesmo ao final do jogo, né? Porque o Botafogo não está entregando nem a atuação e nem os resultados, né? Basta lembrar, né, que a última partida, que foi a nossa estreia na Sul-Americana, 4 anos fora de um torneio continental, e o Botafogo trouxe para casa um empate com gosto amargo, né? Afinal, o Magalhães, 14º lugar do Campeonato Chileno, jogou praticamente a segunda etapa inteira com um jogador a menos, né? O Botafogo esteve 2 vezes à frente do placar, deixou empatar e não conseguiu reverter essa situação. Já falamos aqui, o Botafogo perdeu dinheiro, enfim, já começa a ter que analisar ali a tabela do grupo. Afinal, a LDU venceu o seu primeiro jogo, também jogando fora de casa. Enfim, então o Castro, ele tem um discurso, né, de que o Botafogo não perde há um mês, de fato, mas se a gente for olhar os resultados, não tem sido bons, né? Empatamos com a própria Portuguesa, enfim, equipes que não tem nem divisão ou jogam, enfim, a Série D do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo tendo enormes dificuldades de enfrentar. Ontem foi diferente, né? Já falamos aqui no vídeo de ontem à noite, pós-jogo, que ontem foi uma boa atuação do Botafogo, com uma equipe que nem mesmo é a titular, mas foi interessante ver alguns jogadores, como o próprio Raí, né? O Sauer, que é notório que está dando uma resposta, né? Nos últimos 3 jogos. Ontem ele foi, sem dúvida alguma, o melhor em campo. Eu comentei ontem que ele fez 2 golaços, né? Acho que a palavra golaço, né, não dá pra gente utilizar assim. Pelo menos um gol foi um golaço, né? Aquele que ele sai driblando e depois arremata para o gol. Até contou um pouquinho com a colaboração do goleiro do Audax, mas aquele ali foi um golaço. O outro foi uma bola de primeira, foi um bonito gol também. Mas o mais importante foi a participação do Sauer, que era um jogador que estava totalmente escanteado e agora volta a ser uma boa opção para o brasileiro, né? Inclusive o aspecto, né, anímico, né, a moral dele, começando o brasileiro. O time foi bem, o Matheus Nascimento foi bem, Luiz Henrique foi bem, enfim, de um modo geral a equipe foi muito bem. Só o Hugo, que saiu ali no início do jogo, não dá muito pra gente analisar, mas a equipe de modo geral foi bem, mas a defesa ainda preocupa, ainda não se pode tomar 2 gols do Audax, né? A gente já está pensando aí nos próximos confrontos. Confronto contra o Ipiranga, já disse aqui, vai ser difícil. O Ipiranga, ele vem de eliminar o Bragantino, Red Bull Bragantino. Ele fez também um jogo muito duro com o Grêmio no Campeonato Gaúcho,
Então ele tem credenciais muito boas, o que nos deixa já de barbas de molho para o jogo de quarta-feira à noite em Erechim. O Castro também na coletiva, né, comentou que o Botafogo tem viajado muito e está difícil e são desafios, né? De fato, a semana do Botafogo vai ser apertada, né? Tem já essa viagem já amanhã, né, para o sul. A logística é complicada para chegar em Erechim. Não sei se o Botafogo vai para o Chapecó, se vai para o Passo Fundo, como é que vai ser, apesar de ser um voo fretado, né? Mas tem um desgaste, como teve o desgaste da volta, né, do Chile também semana passada. Depois, felizmente, jogamos em casa, né? Nesse reencontro da torcida com o Botafogo no Newton Santos, sábado. Tô ansioso por esse jogo, início do Brasileiro. E depois, semana que vem, o Botafogo joga contra o time do Louco Abreu, né? Que é um time até razoável, né? Então a gente já não sabe mais, assim, como é que vai ser o Botafogo, né? Se vai ser o Botafogo de ontem, que demonstrou vontade, né? Apresentou um bom sistema de jogo, né? Ou se vai ser o Botafogo que penou para empatar com o Sergipe no último minuto, ou até vencer o próprio Audax no primeiro jogo da final da Taça Rio também no último minuto, né? Então fica essa dúvida. Mas é isso, pessoal, vamos pensar positivo, né? Esperar que seja aí uma retomada, né? Do Botafogo, do Castro. A gente sabe que se não fosse a SAF, se não fosse o Textor, o Castro já tinha rodado há muito tempo, né? A gente sabe que ele está ali porque ele, desde que chegou, teve carta branca do Textor, né? Foi colocado ali numa posição quase que inabalável, né? E que se não fosse a SAF, ele já teria sido demitido ano passado, né? Não chegaria nem esse ano, né? E agora mesmo, com esses tropeços todos, também não teria ficado. Mas hoje o Botafogo vive uma realidade diferente. A gente espera enfim, que isso seja, né, para o bem, mas gera esse tipo de situação, né? No nosso rival daqui do Rio de Janeiro, que perdeu o campeonato ontem, né, mais um vice, parece que o técnico português do Flamengo não vai resistir. As notícias aí do Globoesporte.com são de que ele deva cair após esse quarto, né, fracasso, digamos assim. Quarta possibilidade real de título. Ontem estava muito próximo, né, porque tinha vantagem e acabou perdendo. Mas lembrando que o Flamengo não é SAF, né? O Botafogo sim é SAF. E não estou dizendo que isso seja ruim, né? Eu acho que SAF foi excelente para o Botafogo. Ainda tenho Fico muito feliz, né, que o Textor tenha sido, né, o escolhido, né, como a gente gosta de dizer. Mas existem essas questões. O Textor vem ao Brasil, aleluia, né? E só mais uma última notícia também, para quem não viu, curiosamente também a torcida do Lyon fez um protesto no sábado, se não me engano, estendeu uma faixa em que ele perguntavam onde está o John Ghost Textor, né? o fantasma do Textor. Então parece que eles estão também com o mesmo tipo de problema que nós, com essas ausências do Textor, né? Parece que em momentos assim em que o Textor prefere sair de cena totalmente, né? Eu acho que o ideal é um meio termo, né? A gente não quer nem aquele Textor super presente nas redes sociais, batendo boca às vezes, né? Ou respondendo torcedores em rede social, porque acho que isso acaba sendo um tiro no pé. Mas a gente também não quer o Textor que simplesmente desaparece nos momentos críticos, né? Então, essa coincidência aí do Lyon ter colocado essa faixa que muito bem poderia ter sido feita também pela torcida do Glorioso. Beleza, pessoal? Vamos chegar aí a quase 10 minutos de vídeo. Eu estou ainda muito contente aí com a repercussão. Claro que o canal está começando, está bem no início, são poucos inscritos ainda, mas eu acredito aí que logo estaremos aí com um número maior de alvinegros, né? Seguindo aqui o canal Botafogo Digital. Então você que curtiu o conteúdo, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, comente, envie, porque a intenção é a gente unir forças, né? Já que a mídia independente do Botafogo é fantástica. Existem
dezenas de canais aqui, por isso que eu não vou citar nominalmente, porque eu não quero cometer injustiças, mas canais que fazem um trabalho maravilhoso. E mais uma vez eu agradeço aí pelo carinho de quem já está aí na mídia botafoguense há muito tempo e desejou boa sorte aqui para o canal Botafogo Digital. Beleza? Eu volto a qualquer momento com mais notícias. Vou comentar depois também sobre a presença do Diego Hernandes lá no Raulino de Oliveira, trajado, né? Já com o casaco do Fogão. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço. Saudações alvinegras.